estiveram muito presentes no fluxo e no refluxo das correntes literárias, o Luís Filipe Sarmento, estou a olhar aqui a Maria João também. Enfim, há aqui poetas que, se nós tivéssemos de fazer um esforço de memória, com certeza conseguiriam localizar na obra do Nuno Júdice 4, 5, 6 grandes livros, mais do que 6 com certeza, mas aqueles livros que são pontos luminosos na poesia do Nuno Júdice. E um desses pontos luminosos começa por ser justamente o livro de estreia, em 1972, A Noção de Poema, e portanto eu vou passar por 3, 4 livros, não temos hipótese de estar aqui até às 4 da manhã, mas por 3, 4 livros que julgo que são de facto muito importantes, sendo que um deles é um livro de ensaios do Nuno Júdice, porque quando falamos do Nuno Júdice falamos de uma linhagem de poetas e de críticos à qual ele pertence e que é extremamente rica na poesia portuguesa. Portanto, falamos do Nuno Júdice poeta, não podemos esquecer que ele é de facto na senda dos poetas críticos em Portugal, que começa de facto com o Fernando Pessoa e vem depois com o Nemésio, Sena, e depois nos anos 50 com António Ramos Rosa e David Mourão Ferreira, associados às revistas Tábua Redonda e Árvore, respectivamente, e depois nos anos 60 Gastão Cruz. Nos anos 70 e 80, de facto, Joaquim Manuel Magalhães por um lado e Nuno Júdice por outro, são outros dois poetas críticos que nós não podemos esquecer. E esta dimensão da poesia e da crítica é muito importante porque os poemas do Nuno Júdice, se nós tivéssemos de fazer uma caracterização geral deles, seriam poemas que são muitas vezes, para além de fábulas, ou para além de histórias, ou para além de poemas narrativos, são muitas vezes poemas ensaio. E eu começo por lembrar justamente o primeiro livro dele, em 1972, A Noção de Poema. Estarão lembrados desta coleçãozinha, dos cadernos de poesia. A tiragem, vejam bem como as coisas mudaram, a tiragem era de 3.000 exemplares. E, por exemplo, o número 1 desta coleção, que é o Carlos de Oliveira, com micropaisagem em 1968, esgotou em muito pouco tempo os 3.000 exemplares assim que chegou. Esgotou 10.000. Incrível. 10.000. 10.000, então fizeram 3.000 e depois, incrível, reedições e esgotou. É impressionante. Como o Nuno Júdice. Alguma coisa de facto mudou, mas Nuno Júdice pertence de facto a um tempo poético, a um tempo de poesia, que gozava ainda de uma certa, enfim, vamos dizer assim, de um certo peso simbólico, de um certo poder simbólico, e na verdade esta estreia, a noção de poema, é um livro marcante a vários títulos. Eu trago aqui apenas para se ver, por exemplo, a Poesia Reunida de 1967 a 2000, porque o Nuno Júdice começa a escrever de facto no final dos anos 60 e só vai depois publicar em 72. Sensivelmente demora 5 anos para reunir poemas que darão origem a este livro, e a verdade é que este livro, A Noção de Poema, vai ser extremamente importante na história da poesia contemporânea portuguesa, por alguns motivos que nesta edição da Poesia Reunida em 2000 a Teresa Almeida e aponta aí bem no prefácio que escreve. Diz ela, neste prefácio, que o que nós temos com A Noção de Poema é uma primeira abertura da poesia dos anos 70 àquilo que se vai, enfim, tornar quase que como uma pedra de toque da poesia dos anos 70 e também 80, que é o poema narrativo, o poema fabulatório, e no caso do Nuno Júdice, uma poesia que inicialmente está muito ligada a uma certa herança romântica do poema longo, do poema expansivo, sobretudo a dois autores, Lamartine e, de certo modo, um tardo-romântico, já do século XX, mas um tardo-romântico que nós poderíamos considerar também uma das fontes da poesia do Nuno Júdice, que é o Rainer Maria Rilke. Isso tem muito a ver com a aproximação que o Nuno Júdice faz
no início dos anos 70, a um poeta português que dispensa apresentações, mas que é também ele um cultor do poema longo, que é o Herberto Helder. É interessante este primeiro livro, um livro de estreia deste teor, porque se nós abrirmos o livro, nós vamos ter uma epígrafe do Rui Diniz, que é uma epígrafe que versa sobre questões da arte, a que é que a arte se dispõe e se predispõe, e sobretudo a arte literária, enquanto gesto de invenção e gesto de teoria. E esta ideia de teoria é muito interessante porque o texto que logo a seguir à epígrafe do Rui Diniz encontramos é um texto de primeira pessoa, onde surge a figura do poeta como alguém que é um teórico. É interessante ver que em 72 a noção de poema de Nuno Judice é do mesmo ano que um outro livro, também de um poeta crítico e também fortemente teórico, que é o Gastão Cruz, que publica em 72 a Teoria da Fala. Portanto, talvez a reboque daquelas influências do estruturalismo, os poetas sentissem mesmo essa necessidade também de teorizar sobre a linguagem. E, de facto, a noção de poema é um grande livro de poesia, porque traz para a poesia portuguesa uma experimentação de linguagem muito diferente daquela que tinha sido dos anos 60. Sobretudo, aquela experiência da poesia 61, de uma poesia centrada no poder da palavra e da imagem, no poder de, vamos dizer assim, no poder nuclear das palavras no discurso, e no caso do Nuno Judice vai ser outra coisa. Nós vamos ter logo à entrada deste livro um poema que é, na verdade, um pequeno ensaio. Eu invento uma poesia que as máquinas poderiam fazer. Baseio-me no princípio de que o sentimento é uma forma gasta de composição. É assim que começa este texto. Poesia que as máquinas poderiam fazer, e o sentimento, parte o poeta do princípio que o sentimento é uma forma gasta de composição. É uma espécie de despedida de dois princípios da poesia, ou de um tempo de poesia que diz muito ao Nuno Judice, e sobre o qual ele escreveu muito, que é o modernismo. Não podemos esquecer que, por exemplo, as edições facsimiladas da revista Orfeu têm um prefácio do Nuno Judice, onde ele, de facto, teoriza sobre o que foi a teoria modernista de poetas como Pessoa, Almada ou Sá Carneiro. Neste mesmo texto, nós vamos encontrar ainda outras particularidades. Por exemplo, escreve o sujeito, a propósito de vocação poética, escreve-se isto: a vocação é um ritual que a matemática condena. Ou seja, vai-se figurando um poeta, enfim, um sujeito, que é alguém que escreve como as máquinas poderiam escrever, ou seja, que obedece a um mecanismo racional, extremamente, passa o pleonasmo, extremamente cerebral, em que o poema é fruto não de uma inspiração ou não de um sentimento, mas de um pensar permanentemente sobre as condições de possibilidade da poesia. E não por acaso, o primeiro poema propriamente dito, poema longo, tem como título Apogeu da Gramática. E, curiosamente, se nós percorrermos títulos do Nuno Judice, nós vamos encontrar títulos como A Noção de Poema, A Matéria do Poema, em 2008, vamos encontrar O Fruto da Gramática, vamos encontrar, mesmo em títulos que não remetem imediatamente para as questões da gramática ou da poesia, nós encontramos títulos que remetem para questões de tradição literária. Exemplo, claro, é o cenário campestre, não é? A ideia de que, parece-me a mim, a poesia do Nuno Judice muitas vezes, ao dar-nos cenas de um sujeito que medita sobre tudo o que o rodeia, isto é muito interessante porque o Nuno Judice é daqueles poetas que, para quem, ao contrário, por exemplo, de vamos pensar, num Joaquim Manuel Magalhães, para quem a poesia pode partir, para citar um título dele, dos dias pequenos charcos, no caso do Nuno Judice, não são só os dias pequenos charcos que podem ser matéria de poesia,
também o amor, também questões metafísicas, o tempo, a memória, a morte. Mas, por exemplo, nós encontramos uma certa dimensão humorística na poesia do Nuno, também são matéria de poesia. Enfim, estou-me a lembrar de um poema que ele leu aqui sobre as galinhas, ou poemas sobre, por exemplo, esse poema que é uma arte poética, Receita para fazer o azul. Ou seja, é um poeta omnívoro, onde entram como forma poética tendencialmente sua o poema longo. É um poeta que tem muito que ver no início, como digo, com essa herança romântica, e ao mesmo romântica no sentido do poeta que ao mesmo tempo que faz o poema está, como ele escreve aqui, nos promontórios da imaginação, está aberto à deflagração das imagens, recebe-as, medita sobre elas e trabalha-as depois na cena da página. Mas essa herança romântica, tardo-romântica, se tem, por exemplo, no poema longo uma óbvia realização, também vai encontrar, curiosamente, num livro como O Breve Sentimento do Eterno, uma forma que não é muito comum em Nuno Judice, que é uma forma clássica, como o soneto. Esse livro, O Breve Sentimento do Eterno, é todo ele um livro de sonetos, com a particularidade de ter a reprodução da grafia, da caligrafia do Nuno Judice, e ao lado, em folha par ou ímpar, o respectivo soneto e as emendas que o Nuno Judice faz aos poemas. Eu gostaria ainda de chamar a atenção, se não for pedir muito, neste livro, para outro dado interessante. Muitas vezes tem-se a ideia de que as obras se vão organizando de forma, quem tiver uma ideia ingênua da poesia, de forma um pouco avulsa, como se não houvesse uma organização pensada, matemática, lá está. No caso do Nuno Judice, assim como nos outros casos dos grandes poetas e simultaneamente poetas críticos do século XXIII, a obra parece-me que obedece a uma espécie de plano longamente pensado. A noção de poema, em 1972, e ao longo destes últimos 50 anos, títulos como O Pavão Sonoro, que pode ser lido como uma diatribe sobre o bibelô abolido ou o poema como exercício sonoro, segundo uma herança que nós reconhecemos, que vem de Mallarmé. Outro título curioso, A Crítica Doméstica dos Paralelepípedos, que por detrás dessa aparente ironia ou ilegibilidade pode outra vez convocar a ideia da teoria, porque se trata de fazer a crítica, e a crítica de figuras geométricas. E nós vamos avançando nos títulos do Nuno Judice e temos áreas onde ele vai, enfim, dialogar diretamente com a tradição europeia e portuguesa, a tradição anteriana, num livro como Nos Braços da Exígua Luz, de 76, e outros livros, outras áreas onde o diálogo é com a tradição mesmo ocidental. Por exemplo, 2 livros fundamentais, que eram para o Eduardo Prado Coelho as grandes realizações poéticas do Nuno Judice, Um Canto na Espessura do Tempo, de 92, e Meditação sobre Ruínas, de 94. Há aqui uma forma muito curiosa no Nuno Judice, que é por detrás de poemas narrativos, por detrás de poemas que contam histórias e analisam o tempo, constrói-se a figura do poeta como aquele matemático, aquele que pensa a gramática incessantemente, mas há uma figura em particular que, num livro muito importante de ensaios sobre Nuno Judice, do Pedro Serra, o Pedro Serra identificou que é o poeta fazedor de enigmas. E, de facto, se nós lemos os poemas do Nuno Judice, e hoje vamos ter aqui muita gente a ler, há qualquer coisa de curioso e de contraditório. Por detrás da aparência de clareza dos seus poemas, que contam uma história, na verdade, são poemas que propõem problemas.
problemas de sintaxe, porque nós temos de estar muito atentos à construção da frase, mas problemas ao nível do enigma. Há qualquer coisa de pessoano ou de seniano na poesia do Nuno Judice, que faz com que, por exemplo, num poema, eu já vou partilhar convosco um que me diz muito, que num poema longo, a partir de uma premissa relativamente simples, pode ser a observação, por exemplo, de um copo d'água, se vai, como dizia o padre António Vieira, se vai fazer problema. E o poeta está permanentemente numa espécie de circunlóquio, não é? Como se o poema fosse uma espécie de convite a entrar no labirinto da própria construção do poema. E por isso o Pedro Serra tem razão quando fala do poeta fazedor de enigmas. O próprio Nuno Judice, numa entrevista, diz que é um trabalhador, portanto, devastador, um devastador e um trabalhador do equívoco. Ou seja, o poema não nos dá uma chave absoluta de interpretação, ele convida a essa permanente, como ele diz aqui também, a uma espécie de perturbação permanente do sentido do poema. E muitas vezes esse sentido só pode ser mesmo reinventado, ou refeito, ou reescrito pelo leitor. Se alguém um dia encontrar este livrinho de ensaios, Devastação de Sílabas, do Nuno Judice, comprem-no, porque é de facto muito importante. É talvez o estudo mais importante sobre a poesia do Nuno Judice. Vou terminar falando de dois livrinhos muito importantes, julgo. Este, que é uma primeira edição também, o Voo de Egitur num Copo de Dados, claro que remete para o Mallarmé mais uma vez, e o Mallarmé é importante porque é o Mallarmé quem defende a ideia do poeta sintaxier, isto é, do poeta, lá está, fazedor da gramática. Numa entrevista que enfim, vai ser em livro no próximo ano, eu perguntei ao Nuno Judice o que é que era a poesia para ele. E entre várias hipóteses que ele foi colocando, ele disse que a poesia era uma forma de resistência contra a banalização da linguagem, mas essa resistência só podia ser uma resistência poética, porque é a poesia o lugar da imaginação permanente. Esta ideia do poeta sintaxia, do poeta que imagina permanentemente, nós encontramos-la, por exemplo, defendida num ensaio deste livro, As Máscaras do Poema, livro de ensaios do Nuno Judice, e logo ao abrir, num texto intitulado As Regras da Poesia, onde ele percorre a tradição ocidental, enfim, os medievais, os clássicos, os quinhentistas, os barrocos, fala da importância do domínio retórico, de saber dominar a retórica, fala da poesia como nostalgia de uma língua, enfim, que teria vindo dos anjos, é a tal filiação com o romantismo, ou um certo romantismo, cita Benedetto Croce, cita o Paul Zumthor, mas depois diz algo que é muito importante. A poesia, escreve Nuno Judice, vai criar o funcionamento de afastamento ou de segmentação do público literário. Não se lê muita poesia. Não tem que se ler muita poesia. Na verdade, a poesia é um complexo permanente de processos criativos. Será aqui que reside o primeiro momento doloroso de consciência do facto poético como um drama, traduzindo o corte do criador e do público. E depois diz que não se pode já acreditar que quem escreve poesia, como se acreditava até meados do século XX, porventura, seja possuidor de um gênio. Todo o poeta, na verdade, podendo ter um gênio, obedece a regras da tradição que vai manipular e transformar e fazer regras suas. Ou seja, manipular a tradição, manipular a gramática, inventar uma linguagem sua. Nesse particular, o Nuno Judice, e termino dizendo isso, o Nuno Judice ocupa um lugar muito relevante na poesia portuguesa dos últimos 50 anos, porque, ao contrário daquele desiderato do Ezra Pound e do Edgar Allan Poe, a ideia de que o poema longo já não tinha espaço no nosso tempo, o leitor não está preparado para ler poemas longos. A verdade é que o Nuno Judice, com poucos poetas,
mais, cultiva o poema longo com essa capacidade, enfim, de imaginar uma gramática de facto sua. E por isso é que a poesia é difícil, porque encontrar um estilo demora tempo. Ora, eu termino lendo um poema que tem que ver com essa invenção da gramática permanente, num livro intitulado A Matéria do Poema, o que dá título justamente ao livro A Matéria do Poema. A matéria do poema. Há uma substância das coisas que não se perde quando as asas da beleza lhe tocam. Perdemo-la de vista, às vezes, por entre as esquinas da vida, mas ela persegue-nos com o seu desejo de permanência e vem contaminar-nos com a infecção divina de uma febre de eternidade. Os poetas trabalham esta matéria. Os dedos tiram o acaso de dentro do que vem ao seu encontro e sabem que o improvável se encontra no coração do instante, no cruzamento de olhos que a palavra do poema traduz. Leio o que escrevem e da chama que os seus versos alimentam, eleva-se o fumo que o céu dispersa, por entre o azul, deixando apenas um eco do que é essencial e fica. Ora, o que é essencial na poesia do Nuno Judice? Eu diria, em jeito de final de levantamento de vocabulário, 4 grandes palavras, ou 4 grandes, vamos dizer assim, palavras nucleares. A ideia de gramática, a ideia de poética, são dezenas os poemas que têm como título poética, ou arte poética. A ideia de beleza, e esta é uma ideia fundamental. O Nuno Judice, ao contrário de uma certa tradição, não quis fazer da poesia o lugar onde só houvesse espaço para os dias pequenos charcos. Não. É um poeta atento às questões que a poesia pode prometer e promover. As questões da beleza, desse breve sentimento do eterno, para citar um livro dele. As outras 2 palavras seriam então, para além de poética, poesia, gramática, beleza, e essa palavra muito perigosa, mas tão necessária nos tempos de hoje, amor. Porque ele é também um grande poeta do amor, sendo que o amor em Nuno Judice é por vezes tocado, não sei se exatamente por um platonismo, mas por uma espécie de distanciamento irónico, que faz com que esse conceito complexo, o amor, possa depois irradiar para vários tipos de amor. E desde logo, desde sempre, esse amor de que fala neste livro, a noção de poema, o amor, como diz ele, o amor como procura da evidência. Termino com esta ideia. Quando ele, em 72, publica a noção de poema, há um texto intitulado A Procura da Evidência, que é um texto muito interessante, é um diálogo, que diz assim: sabe, disse N. Supomos nós que este N seja Nuno. Sabe, disse N, do fundo de uma garrafa, sou de uma geração agressiva. As suas palavras têm fundos cinzentos. E C calou-se. Chovia sobre o mar. E eu podia vê-las, as palavras, vindas da taberna, a protegerem-se das espessas bátegas de água com um velho chapéu de chuva. É um poema extraordinário, porque no fim nós podemos pensar quem é este N, Nuno, e este C, vejam lá se adivinham. Uma noite a praia desapareceu, engolida pelo mar. Ninguém mais se lembrou da enigmática N. Não é Nuno, então? A própria C, outra consoante, bêbada de sono e de jogo, dizia: o sul é um gasómetro louco. Interessante. Gasómetro. É uma pescadela de olho, misturando tudo, ao Carlos de Oliveira, que fala justamente de gasómetro num poema de 1968, nesta coleção. O Nuno Judice, enfim, merece de facto a nossa atenção, e num tempo em que os poetas de uma certa
época agressiva, vão nos deixando e vão sucedendo gerações, é mesmo assim. O Nuno Júdice é, hoje, pelo menos para mim, depois do desaparecimento do Gastão Cruz e de nomes que nós identificamos bem, que morrem nestes primeiros 20 anos do século XXI, Sofia, Eugênio de Andrade, Fiamma, Cesarini, Vasco Graça Moura. O Nuno Júdice acompanhou todos esses poetas de gerações um pouco mais velhas e permaneceu fiel a essa tradição muito forte da poesia como invenção da gramática, originalidade, imaginação retumbante, e é, com o António Franco Alexandre, são, julgo, os poetas que fecham, em definitivo, uma época de ouro da poesia portuguesa. Foram 22 minutos.